Fatores ou riscos psicossociais. A Organização Mundial da Saúde descreve como os aspectos que definem a interação subjetiva entre o trabalhador e seu trabalho, os quais interferem na vivência do seu bem-estar no trabalho e também nos processos de descompensação na saúde, seja ela física ou mental. E quais os fatores psicossociais no trabalho? São todas aquelas características das condições de trabalho e, sobretudo, da organização que afetam a saúde das pessoas através dos mecanismos psicológicos e fisiológicos. Consequentemente, é o que nós chamamos de estresse. Então, como nós vemos aqui nessa imagem, conteúdo da tarefa, sobrecarga, ritmo, escalas, turnos, participação e controle na organização, cultura organizacional, desenvolvimento de carreiras, salários, benefícios, relações interpessoais, colegas, chefias, conflitos entre a vida pessoal e o trabalho. Então, todos esses são elementos que interferem diretamente na qualidade desse trabalho. Podemos classificar como também no rol desses fatores psicossociais. Vemos ainda o assédio moral e sexual. Então, algumas organizações estabelecem, inclusive, no seu código de conduta, né, orientações em relação ao comportamento, à conduta dos colaboradores, a fim de evitar o assédio. Então, é importante, inclusive, entendermos a diferença quando é que se trata de um assédio sexual, quando é que se trata de um assédio moral. Então, assédio sexual é abordagem indesejada pelo outro com intenção sexual ou insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de subalternos ou dependentes. Já o assédio moral é toda conduta abusiva que intencional ou frequentemente tira a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. A partir do momento do conhecimento dessa diferenciação, é possível evitar o comportamento indesejável e, consequentemente, transtornos também trabalhistas para a organização, como também a saúde emocional dos seus colaboradores. E quais as práticas, né? Como é que eu posso identificar que eu estou sendo assediado moralmente? Sobrecarga de trabalhos, de tarefas, ignorar a presença, espalhar rumores, as fofocas, a questão da vigilância excessiva, da cobrança excessiva em relação às atividades, piadas, tornar público algo íntimo, ou seja, todo e qualquer comportamento que visa agredir ou desequilibrar o indivíduo na sua relação com o ambiente de trabalho. E é importante também trazer aqui para vocês qual a forma, tanto que o homem como a mulher expressa, né, a demonstração de alguns transtornos em relação ao assédio. Então, a forma como a mulher ela reage, nós vamos observar aqui que é diferente do homem. Então, como é que a mulher demonstra? Através da tristeza, do ressentimento, de mágoa, se sentem hostilizadas no ambiente que antes se identificavam. Então, essa é uma postura, uma demonstração que as mulheres sentem quando se sentem assediadas. E o homem? Como é que ele demonstra? Nós observamos aqui, é um comportamento, uma postura diferenciada. Se sentem revoltados, envergonhados, indignados, desonrados, fracassados, uma baixa autoestima, isolam-se do ambiente familiar e social. Então, tem todo um aspecto que envolve também
a questão da sua masculinidade. E o assédio moral, como é que o meu corpo ele demonstra, como é que ele somatiza, como é que eu posso perceber quais as consequências que eu estou sentindo em relação a esse assédio moral. Vem o quadro de depressão, os tremores, palpitações, alteração da libido, distúrbios do sono, as dores generalizadas, então de repente aquela dor que você sente, uma dor de cabeça, uma dor lombar, distúrbios digestivos, geralmente aparece, ou um processo de diarreia, ou então aquela dor no estômago que não cessa, pensamentos ou tentativas de suicídio. E o Ministério Público, né, do Trabalho já registrou quase 30 mil denúncias de assédio moral nos últimos 5 anos. Então, é algo que as empresas elas precisam ter um olhar bem realmente voltado, bem focado para diagnosticar as situações de possível assédio moral e assim coibir, através, como eu citei, de um código de conduta ou outras intervenções. Temos também os riscos químicos. Algumas empresas trabalham com alguns produtos, então existe aí toda uma questão de exposição ocupacional a esses agentes químicos. Então, são agentes, né, são riscos ambientais, como também riscos biológicos e físicos. E aí é importante também que a área da segurança e medicina do trabalho possam fazer periodicamente as auditorias para verificar o andamento dessas ações, ter também o uso do PCMSO, do PPRA, então atualizados para garantir o máximo de saúde, né? Evitar esses riscos para os colaboradores. E esses riscos biológicos, né, esses riscos químicos, eles afetam diretamente o sistema nervoso central. Daí a importância de ter esse acompanhamento. Então, afeta as funções executivas, a atenção, a linguagem, percepção, a praxis, a inteligência, a memória, também os traços, né, os efeitos da personalidade. Então, todos esses riscos químicos, eles estão ligados diretamente ao risco do sistema nervoso central. Daí a importância também da realização de exames periódicos para medir todas essas taxas. E os riscos que os profissionais da enfermagem estão expostos. Então, o que é um risco psicossocial no trabalho? É a presença de condições de trabalho que influenciam a saúde mental dos profissionais e também podem causar esses danos psicológicos ou riscos psicossociais. Então, por exemplo, os profissionais de enfermagem, as luvas de látex, manuseio de detergentes, solventes, manipulação de drogas, inalação de gases anestésicos, exposição de vapores. Então, todos esses são os riscos os quais os profissionais de enfermagem estão expostos e outros profissionais também. Um outro risco, algumas profissões elas são mais suscetíveis, tá? Devido à natureza do trabalho, a questão do álcool, então a ocorrência do alcoolismo pode ser condicionada ou agravada por alguns fatores de risco psicossocial,
presente em ambientes e processos de trabalho relatados como algumas categorias de trabalhadores socialmente desprestigiados. Então, geralmente, profissionais da construção civil, profissionais de limpeza pública, de saneamento. Então, devido à natureza do trabalho, eles estão mais expostos a esses riscos psicossociais e acabam que muitas vezes fazendo uso do álcool ou da droga. O trabalho também com grande tensão, de sobrecarga mental, trabalho monótono, atividades perigosas, como trabalhadores que trabalham em aeroportos, da própria área da saúde também. Então, todas essas situações, esses fatores, é de fundamental importância que se fique atento. E quais os principais transtornos mentais relacionados ao trabalho? Então, existem algumas doenças ocupacionais chamadas psicossociais, que estão relacionadas diretamente ao trabalho, como transtorno mental comum, assédio moral, que nós já comentamos, síndrome de burnout, transtorno do estresse pós-traumático, depressão, alcoolismo, síndrome da fadiga crônica, neurastenia, neurose profissional, quadros psíquicos por exposição e substâncias químicas, trazendo demências, transtorno cognitivo leve, transtorno orgânico da personalidade, transtorno mental orgânico, o que nós comentamos, né, no slide anterior, são transtornos que afetam diretamente, são riscos que esses profissionais estão expostos, melhor dizendo, que afetam diretamente ao sistema nervoso central. Então, síndrome de burnout, depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, são os principais fatores de risco para a saúde mental dos trabalhadores, de acordo com a ONU, né? E, inclusive, o assédio, o bullying, a carga excessiva de trabalho, jornadas inflexíveis e ameaça também de desemprego. Mais do que nunca, é importante se ter não somente ações dentro das organizações, mas também que se criem políticas públicas voltadas para a garantia da saúde mental das pessoas. Como nós vimos em a aula anterior, a terceira maior causa de afastamento no Brasil, dentro das organizações, está ligada diretamente à saúde emocional. Então, interfere não somente na economia do país, mas isso interfere diretamente na vida. São pais e mães de famílias afetados. Então, a partir do momento que nós identificamos qual a causa de todos esses transtornos, é de fundamental importância a tratativa dessas causas. E assim, garantirmos uma sociedade saudável, garantirmos o sustento das pessoas através de um trabalho digno, onde elas se sintam respeitadas, se sintam também satisfeitas, possam não somente através do seu trabalho atender a uma expectativa coletiva da organização, mas como fruto do seu trabalho, elas possam também garantir a realização dos seus projetos e dos seus sonhos. Então, tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Então, é possível sim tratarmos dessa saúde psíquica, física e emocional. Depende de cada um de nós também, de cuidarmos do nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde emocional. E eu finalizo essa nossa disciplina com uma mensagem final,
da importância de nós vivermos um dia de cada vez. Foque-se nas coisas boas da sua vida e sorria mesmo quando não parece haver razões. Então, viver um dia de cada vez, sem pressa e sem pausa. Tá? Tudo de bom para vocês, que vocês possam cuidar da saúde emocional de vocês. Tudo de bom.